oração com os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? É que eu não falo muito alto, mas estão me ouvindo bem? Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus agora que esta palavra, você que veio aqui nesta noite, possa receber esta palavra e levar para a sua casa. Talvez alguém que está aqui diz assim: eu fui, como a irmã Fabiana falou, como simplesmente um rito da minha vida que está no domingo ali. Está aqui nesta noite, talvez dizendo assim: eu simplesmente, é o meu dever estar lá, ou eu vou lá. Se algo acontecer, se Deus falar comigo, bem, se não, eu estive lá. E estar aqui por estar, meus irmãos, não faz efeito no céu. Você vem aqui adorar o nome do Senhor Jesus. Você vem aqui ouvir Deus falar para você. E eu creio, irmãos, que Deus tem uma palavra para você aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para mim aqui nesta noite. Então, eu não sei o que está passando na sua vida agora. Eu não tenho. Eu não consigo enxergar o que está no seu coração e o que está passando na sua cabeça. Mas o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, sabe como está o teu coração aqui nesta noite, como está a sua mente, como está a sua vida. Ele sabe e Ele viu a hora que você saiu da sua casa para chegar até aqui. Eu tenho certeza que Ele vai falar conosco aqui. Não porque o pastor Márcio está aqui, porque a presença do Espírito Santo está na casa para a glória de Deus. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero pedir a gentileza, se você puder, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Por favor, segura na mão. Procure alguém, segure na mão, por gentileza. Não deixe ninguém sem segurar na mão, não. A Bíblia diz que é bom que andemos em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, nesta noite, esta pessoa que está do teu lado, você não sabe o que está passando com ela. Talvez alguém aqui aparente até saiba de uma situação ou outra, mas o interior só Deus conhece. Irmãos, o nosso coração é terra, que só duas pessoas conhecem, nós mesmos e Deus. Então, feche agora os teus olhos e eu quero orar por você, eu quero orar com você, Senhor Deus e Pai. Neste momento, diante da tua misericórdia, diante da tua bondade, da tua generosidade, Senhor, eu estou aqui para me cedindo a oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor Deus. Eu sou teu servo, sou teu filho, eu vivo, ó Deus amado, com o amor no meu coração e com a graça do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite. Me sinto honrado de poder, meu Pai amado, fazer uso da tua palavra. Mas nesta noite, Deus, fala comigo, fala com a igreja que saiu da sua casa. Talvez alguns não estiveram durante a semana da igreja, mas hoje se encontra aqui. Eu não sei o que passa em sua vida, o que está no seu coração agora, ou o que está pensando esta pessoa, mas o Senhor Espírito Santo de Deus, que sonda os corações e que conhece o ser humano por dentro e por fora, que nesta noite esta pessoa não saia daqui vazia, não saia daqui, meu Deus amado, sem receber algo do Senhor, sem a direção de Deus, que o Senhor possa falar com esta pessoa, e esta pessoa possa entender, meu Pai amado, claramente o que o Senhor tem para com ela. Deus, o abençoa esta pessoa, Deus, em Cristo Jesus, e fale com todos aqui, principalmente comigo que estou falando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar, por gentileza. Antes de começar a ministração, eu quero justificar minha esposa. Ela não está aqui, irmãos. Alguns aqui conhecem a minha esposa. Minha esposa ela tem uma enfermidade na perna. É a irmã Elisiane, minha esposa. Ela tem uma osteomielite aguda, que é uma doença crônica, e quando ataca, irmãos, ela fica acamada. E já alguns dias para cá ela vem sofrendo, e acontece, irmãos, de repente. Nós vamos ver um tratamento aí melhor, porque ultimamente estava conversando com a nossa irmã Fabiana e com o pastor Léo, e está atacando ela mais vezes do que o normal. Antes era a cada 6 meses, 4 meses, agora uma vez por mês, a cada 2 meses ela está ficando acamada. Então, nós vamos ver isso, por isso ela não está aqui, mas eu agradeço a Deus, está aqui meu filho Gabriel, louvo a Deus pela vida dele, que anteontem fez 18 anos, agora é um jovem de maior, né? É maior idade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Elton, um grande amigo, irmã Fabiana, seus filhos, a qual tenho um carinho especial, alguns aqui são familiares, que me recordo bem, e alguns irmãos aqui que também, outra hora até congregamos juntos, tá, viu? O presbítero
Carlos, sua esposa, né? Quando nos conhecia, ainda não tinha essas bênçãos aí. Estou vendo que a família está crescendo para a glória de Deus. Então eu agradeço a Deus por este convite honroso. Era para ter vindo antes, irmãos, mas eu estava dirigindo igreja. E quando eu dirijo igreja, eu não tenho muitas condições de sair aos domingos. Os irmãos sabem, às vezes também por motivo de trabalho, a gente acaba ficando preso durante a semana no trabalho e domingo é o dia de estar com a igreja. Então eu peço desculpa, eu até pedi ao Léo que me desculpasse, que eu iria vir aqui em outro momento e não consegui vir. Agora eu não estou dirigindo, consegui estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe. Creio que Deus está neste lugar. Antes de chegar aqui, a presença do Senhor já estava aqui. Quando chegamos aqui, viemos adorar o nome dele. Então eu agradeço, pastor Léo, obrigado aos músicos, aos jovens, a todos vocês pela recepção. Meus irmãos, eu quero ser delonga, ministrar uma palavra no seu coração, uma palavra para o nosso coração. Estamos vivendo dias maus sobre a terra. Os dias não são bons. Aí talvez seja assim, pastor Márcio, mas eu já sei disso. Mas só que os dias estão sendo tão maus que muitos estão desanimando, muitos estão parando na caminhada. Nós estamos vendo pessoas como esse jovem que entrou aqui e que ele relatou pela própria boca dele, que outra hora ele tocou na igreja Paz e Vida. E quando a irmã Fabiana cantou o louvor anterior, esse último que foi cantado aqui, eu me lembrei porque eu me converti na Paz e Vida, irmãos. E esse louvor é tão antigo, de mais de 20 anos atrás, nós cantávamos lá. E quando cantávamos lá, tantos músicos, como o pastor da igreja, o pastor Paulo, me recordo bem, grande homem de Deus, foi um grande homem na minha vida, uma pessoa que passou na minha vida e me ensinou demais. Esse louvor nós cantávamos e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Era cantada nas quartas-feiras, porque na quarta-feira, na Paz de Vida, era a busca pelo Espírito Santo. E quando louvava aquele louvor, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Ninguém resistia diante daquele louvor. Se você chegasse na igreja e estivesse passando um dia mal, quando você ouvia aquele louvor, Deus falava com você antes da ministração. Porque o louvor é assim, irmão. O louvor precisa abrir a porta para a mensagem. E quando a gente louva a Deus, nós estamos abrindo a porta para que o Espírito Santo ministrar no nosso coração. E eu tenho certeza que aquele jovem deve ter viajado no tempo, deve ter ido lá atrás e pensado no tempo que ele disse que ele cantava, que ele tocava. E quantas vezes ele deve ter tocado aquele louvor num culto só. Na Paz de Vida eles têm o costume, nos domingos são 5 cultos, não sei se ainda. Na semana eram 3 cultos por dia. E os tocadores participavam muitas vezes dos 5 cultos no domingo. Tenho certeza que aquele jovem, se realmente participou da Paz de Vida, ele cantou, tocou ao nome do Senhor. E olha como que é. Os dias foram maus na vida dele. E hoje ele está numa situação dessa. Então, irmãos, a gente não pode subestimar o inimigo. Porque ele tem força, porque ele está aí fora, porque ele não brinca, porque ele não tem mais nada a perder. Ele não vai voltar para o céu. O inimigo da nossa alma não volta mais para o céu. Outra hora ele era arcanjo, era querubim, não sei qual anjo, mas ele estava lá no céu, regendo o coral de Deus. E para lá ele não volta mais. E o que ele está fazendo aqui nessa terra? Tentando impedir você, que tem promessa de Deus, você, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele quer impedir você de entrar no céu. Ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar contra tudo aquilo que é de Deus, para tentar te parar. E muitos ele está conseguindo parar, outros ele não deixa nem chegar à igreja, outros vêm à igreja, mas não querem assumir a responsabilidade, outros estão na igreja e estão saindo, porque estão sendo tentados e estão sendo até mesmo desmotivados e param na caminhada. Esquece que a vida eterna não é aqui na terra. Esquece que a vida eterna é no céu. Que nessa terra nós vamos passar sim por momentos difíceis, mas vai valer a pena. Porque um dia, se estivermos vivos ainda, a trombeta vai tocar. E o meu nome eu vou ouvir Jesus chamar. Um dia você vai ouvir Jesus chamar o Senhor. E se eu estiver morto, pastor, você vai ser o primeiro a subir. Antes do primeiro, o outro que estiver vivo. Porque os mortos ressuscitarão primeiro para a glória de Deus. Então não vale a pena parar, meu irmão. Eu passei muitas lutas. Eu dirigi essa igreja aqui do lado durante quase 3 anos. Eu fui pastor da igreja aqui do Varginha durante 3 anos. Eu dirigi igrejas pelo campo de Barra Funda, Lídia, que por último agora, pro lado de cá, quase 12 anos. Foram 9 igrejas. Deus assim fez um plano de minha vida, na vida da minha família. Hoje nós estamos mudando de região, estaremos congregando numa igreja um pouco longe daqui,
ruins na nossa vida. Então eu quero dizer, antes de começar a entrar nessa ministração, Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Se você entrou aqui desanimado, a primeira palavra para a sua vida é: anima-te, tenha bom ânimo, porque você tem uma terra melhor que Canaã. Quando Josué foi chamado por Deus para bater um papo, ele estava preocupado. Ele não sabia como fazer para liderar o povo após a morte de Moisés. E Deus lá em Josué falou assim: tenha bom ânimo, Josué, anima o teu coração, porque eu vou ser contigo. Eu vou dar a terra que eu prometi ao povo de Israel. Ei, o povo de Israel teve uma terra aqui na terra. Nós temos uma promessa que está em João capítulo 14, que é o céu de glória. É o céu de glória. É para lá que você vai. É para lá que a igreja vai. Então não desanime em nome do Senhor Jesus. Mantenha-se bem. Irmãos, eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor com você. Durante essa semana eu estava meditando e Deus falou comigo assim: olha, fala minha igreja, para que fique firme na fé. Viver de fé não é fácil. Eita Deus, Deus vai falar para você aqui. Deus vai falar para mim. Viver de fé não é fácil, irmão. Viver de fé não é fácil. Viver pela fé não é fácil. Mas aí vem Hebreus capítulo de número 11, alguns exemplos de homens que viveram de fé e que foram abençoados. Outros foram abençoados toda a sua vida. Outros não tiveram muita coisa nessa terra, mas o seu nome está escrito lá e Deus faz memória dele em todos os livros. Hebreus capítulo de número 11, eu quero ler alguns versículos aqui para que a gente possa entrar na palavra. E diz o seguinte: Hebreus 11, verso de número 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Talvez você não entendeu o que eu disse. Pela fé, Abraão foi chamado para sair de onde estava, onde tinha moradia fixa, para receber uma herança. Ele saiu sem saber para onde iria. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometia, aquele que não tinha prometido. Pelo que também deu, porque também de esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável, esta como a areia da praia. Eu quero ir mais para o finalzinho, que diz o seguinte: verso 18: sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou-lhe Deus, era poderoso para até dos mortos ressuscitar, e daí também em figura ele o refugou. Abraão, quem foi Abraão? Grande homem. Nós conhecemos Abraão como quem? Pai da fé. Irmãos, Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão já era bem sucedido na terra que ele morava. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão vivia numa cidade
O seu pai era feitor de imagens. E ele morava ali com a sua esposa, Sarai. E naquela cidade, no meio da sua parentela, ele tinha um vácuo no coração, um buraco, uma necessidade de encontrar alguma coisa, e que não era dinheiro, e que não era ouro, que não era prata. Ele precisava entender por que ele tinha aquele buraco no coração. E uma certa vez, Deus aparece para ele. Aparece para ele e diz assim: Abraão, sai da sua parentela. Sai do meio dos teus parentes, Abraão. Se afasta deles. Porque eu quero fazer de você uma grande nação, Abraão. Eu vou te abençoar. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ninguém vai poder contar, Abraão. A mulher dele era estéril, ele tinha 75 anos de idade. E Deus faz essa promessa para ele. E ele não pensa duas vezes, ele recolhe todos os seus pertences. Ele conversa com os seus empregados e fala: olha, nós vamos partir. Pai, eu vim aqui para pedir a sua bênção, mas o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim e disse que eu tenho que ir embora. Mas meu filho Abraão, ele disse para você ir para onde? Você vai para Canaã? Você vai para o Egito? Qual é a terra que ele disse? Qual é o país? Qual é o estado? Ele falou: não sei, pai. Ele só disse: sai da casa do seu pai, porque eu vou te mostrar a terra que você vai herdar. Abraão, você está ficando louco, Abraão. Não se sai assim. Nós temos que ter um rumo. Hoje em dia é assim, antigamente ainda era assim. Quando vinha alguém do norte, do nordeste, de Minas, do sul, às vezes a pessoa diz assim: quando você vai, eu vou para São Paulo, porque São Paulo está em crescimento, eu vou para lá, conquistar um espaço, ter uma casa, um carro, conquistar fortuna, ter família. Aí vinha a pessoa de lá para cá, de lá para cá, e assim ia. Mas Abraão não, ele não tinha ainda um rumo, ele só tinha uma palavra, a palavra ir, vai, sai, e ele obedeceu em cima daquela palavra. Hoje em dia é difícil. É difícil fazer isso aqui, pastor Elton. Ter coragem. E às vezes sair de um campo grande, de um ministério grande, para poder reiniciar, começar do zero. Porque existe dificuldade. Porque quando estamos em um lugar que estamos amparados, quando estamos num lugar que nós estamos sendo assistidos, que nós estamos num lugar que é grande, que já existe uma estrutura, muitas vezes nós se acomodamos com aquela situação. Mas aí a gente acaba ouvindo Deus falar maior em nosso coração, dizendo assim: vai, porque eu vou ser contigo. E muitas vezes quando você ouve essa voz, a gente tem medo. Pessoas mais antigas de ministério, de igreja, não, mas eu tenho tantos anos aqui, eu tenho aqui promessas. E aí assim, mas Deus fala: vai, que eu sou contigo, eu vou abençoar a sua vida, eu vou ser contigo, as coisas vão ser diferentes. Ele não disse que seria fácil, ele disse: vai, que eu vou ser contigo. Ele não disse para Abraão: e vai ser fácil, não. Ele disse: somente vai. Ele não disse: olha, eu vou preparar tudo, não. Ele disse: seguinte, vai, porque eu vou ser contigo. Ele não disse: olha, você não vai ter luta. Ele disse assim: você vai, mas eu vou ser contigo. Oh. E Abraão, ele recebeu uma palavra, e pela fé ele despediu da sua família e não olhou mais para trás. Ai, show de faca, de faca. Tem pessoas aqui que querem olhar para trás. Deus me trouxe aqui para alimentar a sua fé, dizer para você assim: se você olhar para trás, você vai ficar como a mulher de Ló, parada, e não vai chegar a lugar nenhum, porque ela se tornou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Se você aceitou o ID, você tem que continuar caminhando e olhando para frente. Mas pastor, isso não está fácil, o senhor não sabe nada, eu não sei de nada. Mas o Deus que eu sirvo, que é o seu Deus, Ele sabe de tudo e está no controle desse negócio. Oh, aleluia. Ele não disse que seria fácil para ninguém. Ele disse: eu disse: eu estarei com você. Ele não disse para Josué: Josué, vai ser fácil, Josué, herdar Canaã e a terra da promessa. Não. Ele disse: vai, porque eu serei com você. Aleluia. Quando Deus fala assim: eu serei com você, Ele só espera uma coisa de mim, de você: faça a sua parte. Deus não vai fazer o que você pode fazer.
Deus não vai mover as pedras que eu e você tem que mover, meus irmãos. Você tem que mover a pedra para Deus operar o milagre. Você tem que fazer a sua parte para cobrar Deus ele fazer a parte dele. Quando você não faz a sua parte, você não pode cobrar a Deus para que ele faça a parte dele. Então Abraão ele vai, ele pega a sua esposa. E o único erro de Abraão nessa história, do meu ponto de vista, é ter sido carregado o seu sobrinho Ló, que depois vai dar dor de cabeça para ele por 2 ou 3 vezes. Mas ele não pensou nisso, ele pensou que ele era um homem para abençoar essa terra. E ele foi. E nós conhecemos a história de Abraão, ele é tremendo. Ele passou por lutas, passou. O filho dele veio nascer, irmãos, 25 anos depois. Um único filho. Antes nasceu o filho de Agar, mas o filho da promessa veio com 25 anos depois. Com 99 anos, Deus visita ele e fala: Abraão, eu não esqueci da promessa não, Abraão. Eu vou te dar o filho da promessa, e através desse filho você vai ser uma multidão. Olha para o céu, Abraão. Você desacreditou na promessa, mas eu quero que você venha conversar comigo aqui fora da tenda. Olha para as estrelas, lá não tinha poluição para atrapalhar. Então não tinha milhares e milhões, milhares e milhões de estrelas. Ele falou assim: Abraão, assim vai ser a sua descendência, Abraão. Pega a areia no chão. Deixa ela passar pelas suas dedos. Ninguém pode contar a areia do mar, Abraão. Assim vai ser a sua descendência. Ele já não se deitava com a esposa há muito tempo pela idade. Sara, mesmo estéril, já tinha cessado os costumes. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Aleluia, Senhor. Nós não somos, porque nós falhamos. Voltamos atrás com a nossa palavra por diversas vezes. Mas Deus, quando promete, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. 9 meses depois, nasceu Isaac, o filho chamado Riso na tenda de Abraão. E nós já conhecíamos a história através de Isaac. Vieram Jacó, Esaú. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E hoje essa potência que nós vemos hoje, chamada Israel, Hebreus, tem em todo lugar na face da terra. Tem judeus na Europa, tem judeu no Brasil, na América do Sul, na América do Norte. Tem judeu em todo lugar, tem judeu. Porque a promessa de Deus tinha que se cumprir para a glória do Senhor. Mas não é ainda Abraão que eu quero falar. A Bíblia também fala de outra pessoa. Em Gênesis, capítulo de número 37, você vai lembrar de um jovem chamado José. Irmãos, eu gosto de José. Bota um camarada bíblico que eu gosto, é José, porque aquele ali teve muita fé. Porque Abraão teve fé, mas Abraão viveu momentos de abastança na sua vida. Abraão foi considerado o rei da sua época, ao ponto que fez aliança com outros reis. Abraão, ele foi um grande homem, mas José passou prova, ainda jovem. Talvez você que está aqui que é jovem, está começando a vida. A vida não é fácil mesmo não, meus irmãos. Você me vê aqui de barba branca, de cabelo branco. Casei com 18 anos, 19 anos, eu já tinha saído da casa do meu pai. E eu vou falar uma coisa para você. A caminhada é coisa difícil. Você passa luta. Não tem esse negócio de casamento perfeito, não. Eu não conheço. Eu conheço casamentos felizes, casamentos abençoados. Mas todo casamento passa luta. Todo relacionamento não é fácil a dois. Mas uma coisa é certa: quando Deus prepara alguém para você, você é dele. Ele é seu. E vocês vão viver uma história juntos. Talvez vai dizer assim, talvez uma hora você vai chorar por causa da luta. Uma hora você vai se entristecer por causa dos momentos difíceis que vai aparecer. Mas lá na frente, quando tudo passar, você vai dizer assim: eu sou dele, ela é minha. Nós somos um. Pagar juntos. Não é fácil. Mas Deus precisa estar no negócio. Porque quando Deus está no negócio, Ele se torna o terceiro cordão. E o terceiro cordão, junto com você, a sua esposa com você, se tornam mais fortes para a glória de Deus.
velhice de Jacó. Ele era amado do seu pai. Era um dos caçulas antes de Benjamim nascer. E ele era muito amado por seu pai. O seu pai fazendo uma capa de cores para ele, destacando ele no meio dos seus filhos. Isso trazia ciúme. Existe ciúme na igreja, irmão? Existe. Tem irmãos que têm ciúme dos outros. Na casa é assim, tem irmãos, né? Na casa que tem mais de 2, 3 irmãos, um sente ciúme do outro. Na igreja não é diferente. Tem pessoas que sentem ciúme uns dos outros. Mas nós temos que orar para que o ciúme seja uma coisa passageira e tenha a cura rápida. Porque o ciúme, irmão, ele pode matar. A inveja, ela destrói. Lúcifer, quando ele estava nos céus, e que ele era o todo pomposo, ele se achava, porque alguns anjos falavam: olha você é o cara, você é diferente da gente. E aquilo veio entrando no seu coração, aquele sentimento de orgulho. E daqui a pouco, ele olhou para os tronos de Deus e disse assim: eu que mereço estar lá. Sentiu inveja naquele lugar, desejo para tomar aquele lugar. E o final de Lúcifer, irmãos, ele foi derrubado para as trevas. Ei, querido, presta atenção. José não merecia passar por aquilo que ele passou. E talvez você que está aqui também vai dizer assim: eu não mereço passar por isso. Eu não estou mais aguentando. E eu quero dizer para você: eu me arrepio. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Por isso que você está passando hoje, por essa dor que você está sentindo, por esse momento que você está passando, ao propósito de Deus. E eu vou te provar. José era o queridinho do papai, mas a Bíblia disse que ele, uma certa vez, a pedido do pai, foi lá vigiar os seus irmãos. E a palavra de Deus diz que ao longe ele viu seus irmãos também o viram. E os seus irmãos falaram no seu coração: lá vem o sonhador, lá vem o preferido do papai, lá vem José, o queridinho da família. E um com mais ira no coração disse assim: vamos matá-lo quando ele chegar aqui e acabar com esse negócio de preferência entre nós. Outros diziam: não podemos fazer isso, é o nosso sangue. Outros diziam: vamos fazer isso mesmo, porque para fazer o mal tem mais gente do que para fazer o bem. E José foi se aproximando, porque José, ele tinha um propósito de Deus para a vida dele. Deus tinha um propósito de vida para José. Não era à toa que ele tinha tido aqueles sonhos tais que incomodou até o seu pai. Ele sonhara outra hora que os feixes de capim se dobravam diante do feixe de capim dele e simbolizavam os irmãos dele se dobrando diante dele. Ele sonhou como as estrelas e o sol e a luz se dobrar diante dele, e aquele incomodava os seus irmãos. Mas era Deus dizendo: eu tenho algo grande para você. Mas eu quero dizer aqui com toda a propriedade: antes de Deus fazer algo grande em nossa vida, nós passamos pelo crivo de Deus, nós passamos pela ruína, nós somos provados para Deus saber o que está dentro do nosso coração, para depois Ele entregar para nós aquilo que é grande. Antes somos provados por Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Não recebemos as coisas grandes sem antes saber se Deus, sem antes que Deus possa provar a gente, para saber se somos capazes de conduzir as coisas de Deus. Ei, irmão, José agora, ele vai ter experiências com Deus. E nesta noite talvez vocês, ou eu, nós estamos aqui, posso falar por mim, não pelos irmãos, talvez alguém aqui está tendo alguma experiência com Deus e não está entendendo. Josué, quando ele chega junto com os seus irmãos, eles na hora, irmãos, querem arrancar algo dele que está em evidência na sua cara. O inimigo, irmão, quando ele vem contra você, ele vai querer tirar alguma coisa que traz aos outros uma identidade na sua vida. Você não vê o jovem aqui voltando nele, ele cantava, hoje não canta mais. Posso falar de alguns pastores que pastoreavam, que hoje não pastoreiam mais. E eu não digo por quê, por opção não, porque estão caídos. Posso falar de levitas que não louvam mais, porque estão caídos. Então o inimigo, ele vem
tentar tirar alguma coisa que está em evidência na sua vida. E o que está em evidência na minha vida? Muitas vezes o seu ministério, muitas vezes o seu dom é forte. Ele quer tomar o seu ministério, roubar o seu dom, aquilo que Deus te deu para honrar Ele. E José tinha dons de visão, José tinha dom de apacentar, José tinha dom de administrar. E o inimigo sabia quem era José. O inimigo sabe quem é você, mas o inimigo também sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem é você, mas ninguém sabe quem é o Deus que você serve. Talvez você disse, pastor, ele está tocando em mim, ele está me ferindo. Deus está no controle. Deus está no controle. Você é de Deus. Eles não podiam fazer muitas coisas com José, senão denegrir a sua imagem, senão humilhar, senão tocar no seu corpo físico, porque José, ele era escolhido de Deus. Arrancar a capa, jogar ele no buraco, numa cisterna. A Bíblia deixa claro que estava vazio, não tinha água, então provavelmente era um poço. E ele lá embaixo, pensando assim, acabou a água. Nesse momento a gente traz uma reflexão aqui. Eu vou morrer de sede nesse deserto. Eu não tenho mais água. Secou-se o poço para mim. É o final. Ali para José, aparentemente, era o final. Era o ponto final para ele. Mas os irmãos dele não podiam colocar um ponto final na história de José, porque Deus ainda tinha algumas linhas para escrever na vida daquele jovem. Deus tem algumas linhas para escrever na sua vida. Deus tem algumas linhas ainda para escrever neste ministério, nesta igreja. Deus ainda tem algumas linhas a escrever nesta região. Deus tem algumas linhas para escrever sobre a sua vida, meu irmão. Não é o ponto final. Vão dizer que estão fechando. Vão falar que você não vai aguentar. Vão dizer que daqui a pouco para tudo. Vão dizer que você vai parar. Pode dizer o que for. Como dizem aí que eu não saí, que eu entreguei a igreja, que eu não quero mais pastorear. Enfim, vão falar o que quiserem. Porque a boca fala o que quer, o papel aceita tudo o que a caneta escreve. Mas quem conhece a minha vida, o meu coração, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Aí é Deus. Aí é Deus. Não é eles que cuidam de mim. Não é o meu irmão que cuida de mim. Não é os que falam mal bem de mim que cuida de mim. Quem cuida de mim aí é Deus. Quem cuida de você aí é Deus. Quem cuida dessa igreja aí é Deus. Quem cuida de você que está me ouvindo é Deus. Eita. Você tem filhos. Moça, está segurando um bebê. Não sei se é seu ou não. Você não vai deixar ninguém bater, tocar, na verdade, porque é sua, é seu. Você imagina Deus, você sendo limitada, vai fazer de tudo para ninguém tocar nos seus filhos. Deus, que ninguém pode contra Ele, nunca vai deixar ninguém fazer nada com você. Porque a mão de Deus, ela é poderosa e ela é potente quando está sobre a vida de alguém. Isso não quer dizer que você não vai ter dores, que eu não vou ter dor, que eu não vou passar luta. Deus nunca disse que você não vai passar luta, vai ser tudo fácil. Não, Deus sempre confirmou que nem as lutas Ele passava por ele. Porque a gente exalta a Deus quando tudo está bem. Fazemos festas, damos festa quando as coisas estão bem, e glorificamos a Deus nas nossas festas. Se Deus passa contigo nas festas, Ele passa contigo no meio da tribulação também. José agora é vendido, irmãos. Tiveram coragem de vender o irmão. Se era o próprio sangue, tiveram coragem de vender, quanto mais aquele ou aquela, irmão, que disse teu irmão. O que não vai falar de você, não vai fazer para te prejudicar? Para de ficar se importando com a palavra dos outros. Para de ficar se importando com a opinião do alheio. Você tem identidade, a sua identidade é de Cristo. Deixa falar, quem te justifica é Deus. Você está perdendo seu tempo, deixando de dormir, ficar pensando em pessoas que não vai somar nada na sua vida, que não vai contribuir nada no teu ministério. Larga isso para trás. Você sabia que ia ser assim? Ou você foi enganado, enganada? Não, você sabia que ia ser assim. Então é página virada.
Os ladrões roubaram tudo. Mas por causa de Abraão estamos aqui, glória a Deus. Pai, sempre tem que levantar um, irmão. Sempre tem que levantar um para salvar. Santo Deus. E não foi diferente com José. Irmãos, José precisou passar por tudo aquilo. Aleluia. Agora passam os ismaelitas e o levam para o Egito. Um jovem bonito, de boa aparência, com boa saúde. Quando chega lá no mercado escravo, não há dificuldade em vender. Potifar, um dos líderes lá no Egito, chefe da guarda, do exército, de Faraó, ele diz assim: eu vou ficar com esse menino aqui. Ele vai lá para minha casa. Vou provar ele lá em casa. Chegando lá, ele passa algumas tarefas para José. E José começa a fazer da melhor maneira possível. José, ele começa a esquecer o que ele passou, porque agora ele está numa terra distante e ele precisa sobreviver. Mas José tinha um dom. Sabe qual era o dom? O dom do amor. José fazia tudo com amor. Ele não fazia nada por interesse. Ele não fazia nada esperando recompensa do seu Senhor. Ele fazia as coisas por amor. Então, quando colocavam ele para cuidar da horta, ele passava o dia todo plantando, limpando, cuidando, regando. E no final do dia, cansado, o brilho dele, o sorriso dele, a alegria dele, a satisfação dele, ele vê que a horta estava tudo direitinho, bonitinha. Quando o Senhor dele chegava, às vezes nem falava obrigado. Todo mundo dizia assim: olha, você arrumou a horta. Não, porque ele não esperava reconhecimento de ninguém. Aleluia. Chegou uma hora que Potifar começou a perceber que as coisas na casa dele estão rendendo mais do que o normal, está sobrando mais do que o normal. Começa a mandar Josué com dinheiro, manda José com dinheiro para fazer as compras da família. E José, ele vai no mercado, irmão, e ele começa a barganhar. Ele fala assim: quanto que é o quilo da farinha? É R$10. Se eu comprar 100, você já sabe o preço. Não, se eu quero levar 100, não é 10. Se eu quero levar 30, não 10. Você tem que melhorar o preço. E ele ia barganhando, barganhando. Quando ele chegava em casa com o carrinho, ele chamava o seu senhor e falava: a compra está feita. Tá bom, o dinheiro deu, você vai precisar voltar para pagar alguma coisa? Ele falou: não, tem aqui 30% ainda do que você me deu, eu estou te devolvendo. Ele poderia ficar para ele com aquele dinheiro, porque ele barganhou, mas ele era fiel. Ele era um servo fiel. E o servo fiel, irmão, tem recompensa. O servo fiel é abençoado na casa do seu Senhor. Potifar ali agora também falou: Senhor José, você não vai ser mais um empregado comum, não, ao contrário. Abaixo de mim, na minha casa, quem manda é você. Você vai cuidar dos outros servos, você vai cuidar das servas, você vai cuidar de tudo. Só não toca na minha esposa, por favor. Sério, eu que cheguei aqui como escravo, agora sou o Senhor na casa do meu Senhor. Ele falou assim: ele recebeu a tarefa com honra, e assim o fez, irmão. Ele não olhou porque ele era escravo, ele não estava olhando para a sua condição, se um dia ele ia sair ou não do Egito, se ele ia casar e ter filho. Ele não tinha nada disso. Ele sabia de uma coisa: o Deus que prometeu que um dia alguém se dobraria diante dele, e um dia os seus familiares buscariam ele, pediriam perdão e se dobraria diante dele, um dia isso ia acontecer. Ele não sabia a hora, nem a data, nem o momento, mas a hora ia chegar em que as promessas de Deus iam acontecer na vida dele. E sabe qual que é o inimigo, Carlos? O inimigo, Carlos, ele vai tentar você. Ele vai me tentar. Tentou tirar dele o seu ministério lá atrás, roubando a sua capa. E de novo, rouba a sua túnica novamente. Por 2 vezes José tiram a túnica de José. Eita Deus. A mulher de Potifar fala assim: olha, meu senhor não está, deite-se comigo, te darei prazer e ficar escondido. Ele falava: não posso. E ela ia tentando: não posso. Ele deixou claro: eu não posso. Eita Deus, eu não posso tocar em você. A única coisa que ele pediu para mim: não tocar
E ela falou assim: olha, você vai ter que deitar. E ela sempre apertando ele. Chegou um dia que ele foi no quarto dela, porque ela chamou. E ela tentou agarrar ele à força. E naquele momento ele saiu. E ela arrancou a sua túnica. E é a segunda vez na história que a túnica de José fica para trás. Ele foge. Quando o Potifar chega em casa, ela falou: olha, o hebreu que você trouxe aqui tentou me pegar à força. E era mentira. Porque o inimigo mente, meu irmão. Ele não fala a verdade. Eu não converso com o demônio, porque o demônio não fala a verdade. A minha conversa tem que ser com Deus, porque Ele nunca mente. Ele é jogado no calabouço, e ali ele fica. Você imagina, pela segunda vez, injustamente, ele é jogado no buraco. As masmorras de antigamente eram Cassinão. Algumas eram muito feitas em pedreiras, outras eram no chão, lá embaixo. Mas lá embaixo, ele era de Deus e Deus estava com ele. Aleluia. A Bíblia diz que o carcereiro, chefe da prisão, achou graça em José e disse: rapaz, eu gosto de você de graça. Me ajuda aqui. E ele começou a ajudar. Daqui a pouco o chefe da cadeia falou assim: olha a chave da cadeia, rapaz, só não foge. Aleluia. Abre para tiver que abrir, sustenta que ele tivesse tentado, arruma o tiver normal, mas só não foge, tudo bem? E ia para casa que deixava José cuidando da cadeia. E José não fugia porque teve a cadeia. José era fiel. Eita Deus. Que coisa tremenda, irmão. Quem é fiel é diferente, Fabiano. Quem é fiel você não tem que ficar pagando, não. Quem é fiel fica com você no momento bom e no momento ruim. Fica tranquila, se não for fiel, vai embora. Não tem que comprar passe de ninguém, não. Vai ficar só quem é fiel. Eita Deus. Porque quem não é fiel, você tem que deixar embora. Porque no lugar de um infiel, tem 10 fiéis. Porque a obra de Deus, a ilha de Deus, e ele não para, continua. Porque Deus é Deus. Como Deus promete, Deus cumpre. Como Deus faz, acontece. O que Deus começa, Ele termina. Deus não para uma obra no meio do caminho, meus irmãos. Deus não vai parar com você no meio do caminho. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Porque a obra de Deus é grande. Vocês vão ver aonde ainda vocês vão chegar. O lugar vai ficar pequeno. A obra vai crescer e vai multiplicar. Ninguém falou que vocês iam morrer e não iam chegar lá. Vão dizer: eles foram abençoados por Deus. E tiveram que entregar o salãozinho. Porque estão numa grande catedral. Porque Deus foi fiel. E não volta a deles. Talvez você não está entendendo porque Deus é luta. Deus não pega ninguém, irmão, e coloca numa catedral para começar nada. Deus começa, irmão, é do começo. Ele põe você para subir degraus. E vocês estão subindo degraus. Ah, glória a Deus. Deus agora falou, chegou o momento. Deus não está, meu filho, estou terminando, irmãos. Deus disse: chegou o momento. Deus não está, meu filho. Você sabe por quê, irmãos? Paulo, ele escreve a carta de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, 7, ele fala o seguinte: porque vivemos por fé e não por vista. Bendito é o nome do Senhor. Se você quer viver por vista, porque você tem um bom salário, porque você tem promessas, porque você tem uma garantia, uma hora pode acabar, o emprego pode sair das suas mãos, a renda pode faltar, mas quando você vive com fé, você vive com Deus, e quem vive com Deus é diferente. Chegou o momento. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E José, eu acredito que há algum tempo ali ele queria sair dali. Não era justo. Oh Deus. José disse: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Aconteceu uma situação lá, porque Deus permitiu que acontecesse lá no reino. E desceu o copeiro. E o batendo de Faraó da cadeia. E uma certa noite, eles tiveram sonhos e foram falar com José. José falou: olha,
você vai voltar, copeiro, a servir ao rei, porque você é justo, você é inocente. O padeiro também teve um sonho. Ele foi falar com José. E José disse assim: olha, eu lamento te dizer, você é culpado. Você vai morrer, vai te prender numa cruz e você vai ser comido pelos pássaros, a sua cabeça. E ele ficou chateado, bravo com José, eles até bateram em José. Mas José tinha que levar a palavra de Deus, ele tinha o dom da revelação, então ele não podia esconder aquilo que Deus tinha entregado para ele. E aí aconteceu tudo aquilo que José falou. José virou para o governo e disse assim: por favor, rapidinho, quando você estiver entregando a água, o cálice de vinho para Faraó, se você estiver no particular com ele, fala de mim para ele. Eu sou inocente. Aleluia. Eu sou inocente. Eu não fiz isso. Você sabe que eu não fiz. Eita Deus. Aleluia. O governo esqueceu de José. Ele voltou a servir Faraó e nem lembrou de José. Passou 1 ano, 2 anos. Mas um dia, a hora certa, no momento certo, irmãos, eu sinto até algo aqui assim. Aleluia. Deus se levanta do seu trono. Ele olha lá para baixo. Aleluia. Aleluia. E fala assim: chegou a hora daquele menino sair daqui. Aleluia. Eu provei ele. Eu amassei ele nas minhas mãos. E ele manteve-se fiel a mim. Chegou a hora de eu exaltar a José. Faraó teve um sonho, um atormentador. Ele sonhava que vacas vinham gordas, saudáveis. De repente outras vacas vinham após ela e comiam as vacas saudáveis. Aí ele teve um sonho na mesma noite que espigas de milho cresciam saudáveis. Depois outras espigas feias, ressecadas no frio, comia aquelas espigas. E ele manda chamar todos os magos, os adivinhos, os sacerdotes, todos aqueles que podiam dar uma explicação de sonhos, os astrólogos, tudo. Mas ninguém sabia dizer o que era aquele sonho. E ele perturbado com aquilo, não tinha fome, não tinha sede. Ele preocupado, ele queria saber, porque Faraó acredita muito nessas coisas. Eles adoram o sol, eles adoram a vaca, eles adoram muitas coisas. E ele preocupado, querendo saber se é uma mensagem, talvez de um faraó, de um rei para ele, de um Deus. Ele quer saber. Ninguém consegue. Ninguém tem o dom de discernimento naquele momento. Aí o copeiro fala assim: Senhor, pode vir. Quando eu estive na cadeia alguns anos atrás, tinha um jovem hebreu que justamente foi acusado, e ele revelou tudo o que ia acontecer comigo. Eu estou aqui porque ele revelou. Esse rapaz vai saber dizer para você o que acontece com o Senhor. Porque que sonho é esse? Manda trazer ele. José abatido, aparenta na presença deles e vamos lá, dá um banho, José. Presta atenção, vou encerrar. Aleluia. José, no momento crítico da sua vida, eles pegam José e vão dar um banho nele, tiram a barba dele e colocam uma túnica nele. Glória a Deus. Dessa vez ninguém tirou a túnica de José. Aleluia. Agora alguém está colocando uma túnica sobre ele. E essa túnica nunca mais vai sair dos seus ombros. Ele está na presença de Faraó, mais ajeitado. Nem parece que passou uma prova, porque assim, irmão, você passa muito tempo na luta. Quando chegar o dia da tua vitória, você vai esquecer toda a sua luta e você vai voltar a sorrir. E aqueles dias maus ficou para trás. José, você conhece sobre sonhos? Revela-me o que eu sonhei. Ele não fala: eu sei, eu sou o cara, eu sou a pessoa certa. Ele fala assim: olha, Faraó, não tem ninguém na terra, nem entre nós, que possa revelar o seu sonho, senão o Deus que está no céu. Ele me trouxe aqui para esse propósito. Eita Deus! Glória a Deus! Fala. E ele revela. E ele fala: as vacas, as espigas, são anos difíceis, mas porém vão vir anos melhores, depois vão vir anos difíceis. Você vai ter que ajudar, você vai ter que se preparar, você vai ter que se organizar, Faraó, porque os dias vão ser maus após os anos bons. Faraó olha para o lado,
ele olha para o outro, ele olha para os seus nobres, ele olha para Potifar que está na primeira cadeira, general do seu exército, ele olha para aqueles que estão ali, e aquele jovem humilde hebreu está ali no cantinho esperando voltar para a cadeia ou ficar ali. De repente ele pega e anuncia: não há ninguém entre nós tão sábio, tão grande e com espírito de discernimento como esse hebreu. A partir de hoje, você é o governador de toda a terra do Egito. Abaixo de mim não há outro tão grande como você. Prepare o segundo carro, prepare o segundo carro e o primeiro carro, porque agora nós vamos sair do palácio anunciando toda a terra do Egito que se dobra diante de você, porque você é o segundo faraó depois de mim. Meu Deus, ele pega e coloca um anel, ele coloca um colar nele, e naquele momento que ele coloca o anel, todos que estão na sala é obrigado a se ajoelhar diante de José. Potifar, aquele que o colocou injustamente na cadeia, ele tem que se ajoelhar. Só que José tem amor, José tem compaixão, José é diferente, o servo de Deus é diferente. E detalhe, ele poderia dizer assim: como o governador, primeira ordem, arranca a cabeça de Potifar e da sua esposa. Ele não abençoou, ele não levou em consideração o erro que ele cometeu, porque Josué está mais maduro, José está mais maduro, e ele sai do carro, e todo o Egito se curva diante dele. Aleluia. Todo o Egito se curva diante de José. Nós não estamos aqui, irmãos, esperando que as pessoas aí fora se curvem diante de nós. Não foi para esse propósito que Deus nos colocou aqui. Não estamos aqui para ninguém se humilhar diante da gente, não. Isso aqui é uma história. Mas estamos aqui para sermos a diferença como José foi. Estamos aqui para sermos um servo de Deus fiel como ele foi. Estamos aqui para ter compaixão como ele teve compaixão. E ter o coração pronto para perdoar os seus irmãos. A história de José se resume quando os seus irmãos vêm até ele e todos eles se ajoelham diante do governador do Egito. E ele poderia se vingar de toda a humilhação, de toda a dor que eles causaram para ele, mas antes ele preferiu perdoá-los. Antes ele preferiu abraçá-los e dizer assim: meus irmãos, não foi vocês que me venderam para o Egito, por os ismaelitas, aliás, foi Deus, porque se eu não tivesse vindo para cá, vocês e eu, todos nós teríamos morrido de fome. Foi um propósito de Deus para a minha vida, algo grande que Deus tinha na minha vida, um propósito muito maior para as nossas vidas. Eu tenho que passar pelo que eu passei. Vá, traga o meu pai, traga todos para cá, porque vocês agora são meus convidados nessa terra. Irmãos, aleluia, Senhor. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Deus não te chamou em vão. Deus não me chamou em vão. Eu tenho consciência disso. Não deixe a sua vida passar sem que você faça o seu melhor para Deus. Irmãos, ainda dá tempo de você convidar alguém, de você evangelizar alguém, de você cultivar pelo menos uma semente por ano na casa do Senhor. Porque se cada um de nós estamos aqui e trouxesse uma alma por ano, não existiria uma igreja. Nós teríamos que ter um terreno, porque seria muita gente que a gente ganharia por ano. Ainda dá tempo de você trazer alguém que perdeu a esperança, alguém que perdeu a motivação de viver, alguém que não sabe mais o que fazer. Ultimamente a gente não aconselha mais as pessoas para a igreja. Por quê? A gente fala: olha, vai no psicólogo, olha, vai no psiquiatra, olha, vai no médico, olha, vai no grupo de ajuda. Vai à igreja, irmãos. Aleluia. Vai aceitar Jesus, o Cristo. Reconcilie com Ele. Ô irmãos, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ou a gente vai morrer. É a única certeza que eu tenho, porque a minha fé me faz crer que uma hora a trombeta vai tocar, ou eu vou morrer. Aleluia. Mas se eu morrer, eu preciso ter e continuar com essa certeza
de que lá no céu eu vou estar com Deus. Santo Deus. Eu tenho essa certeza. Quando Paulo estava pronto para perder a cabeça, ele envia uma carta a Timóteo dizendo assim: olha, eu batalhei, eu guerreei, mas eu guardei a fé. Oh, glória. Aleluia. Eu estou pronto para receber a coroa da justiça que está me aguardando. Se nesta noite tem alguém aqui que por acaso deixou essa coroa para trás, permitiu alguém tirar essa sua coroa, porque a nossa coroa, irmão, ela vai ser colocada no céu. A promessa ainda é aqui. Veja você como está a sua vida. Ô irmãos, é muito bom servir a Cristo. Quando o senhor chora. Você tem dor de cabeça muito. Passa luta bastante. Todos nós passamos. Mas Jesus está comigo. Ele não me prometeu nada, Ele me deu tudo. Como assim? Jesus, quando Ele foi começar o seu evangelho, se aproximou dele uma pessoa e você, eu vou seguir. Ele falou assim: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça nem onde dormir. Tem certeza que quer me seguir? Quando Ele me chamou, eu já conhecia quem era Ele. E Ele me deu tudo. Tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Deus pode te dar também. Tudo que você precisa. Nessa noite tem alguém aqui que talvez parou para caminhar, postou, sabe que está fora do projeto, do plano de Deus, porque errou e sabe que está dando o erro. Porque Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Tem alguém nessa noite, por algum motivo, parou na caminhada e hoje, vindo aqui, ouviu essa palavra. E talvez esse pastor, eu queria ser esse Josué, eu queria ser Abraão, eu queria ter falado de Davi no meu tempo. Davi foi um outro exemplo de fé. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Nós podemos até ser melhores ou maiores do que eles. É verdade. Basta a gente querer. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Você, pastor, hoje eu vou dobrar meu joelho, a partir de hoje eu vou recomeçar com Deus, eu vou começar com Deus. Tem alguém nessa noite? Quero acreditar que todos que estão aqui servem ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pela vida do Elton, da Fabiana, de todos vocês que estão aqui. E termino minha mensagem dizendo: não desanime. Continua firme. Ajude o Elton e o Fabiano, que são pastores de vocês. Ajude essa família a continuar firme e somando cada vez mais. Não vai ser fácil. Mas Ele disse que mas uma coisa Ele disse para nós em Mateus: Ele estaria com você, comigo até a consumação do século. Aleluia. Fica firme, ajuda eles e continue propagando o Evangelho. Fica firme na presença do Senhor. Espera a trombeta tocar e você ouvir o seu nome chamar. As palmas para o Senhor. Amém?